Colossenses capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Todos os dias nós tomamos conhecimento de crimes terríveis, cometidos por malfeitores improváveis. Por exemplo, algumas semanas atrás eu ouvi de uma mulher aqui em Novo Hamburgo que foi assassinada no bairro Canudos. Ela estava chegando, se eu não me engano, no restaurante da família do marido. Ela chegou de moto, cedo de manhã, no sábado. Ela foi abordada por 2 homens numa moto. O cara começou a dar tiros nela, só que a arma falhou, né? A arma falhou 9 vezes. Na 10ª vez, a arma funcionou e ela foi atingida. Ela foi socorrida ao hospital e 2 dias depois ela faleceu. E ontem eu me espantei quando eu estava olhando meu feed de notícias, quando eu vi que o marido dessa mulher e a sogra dela tinham sido presos por suspeita de eles serem os mandantes do assassinato. Todo dia nós tomamos conhecimento de crimes terríveis cometidos por malfeitores improváveis. Pelo menos esse é o testemunho que nós ouvimos das pessoas que conheciam esses malfeitores, né? É provável que as pessoas que conheciam esse homem e a sua mãe, se de fato eles foram os mandantes do crime, é possível que eles fossem dizer, mas como é possível isso? Esse cara era um cara legal, era um cara bom. Todo mundo conhecia esse cara aqui na rua, na vizinhança, como um cara bom, um cara de família. Como é possível que ele e a mãe tenham ordenado a morte da sua esposa? Nós ouvimos essas pessoas que por tudo aquilo que elas conheciam do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, do seu conhecido, elas jamais desconfiavam que ele ou ela seriam capazes de um malfeito, um crime tão grande. E nós estamos aqui nos referindo àqueles criminosos, não aqueles criminosos que fizeram do crime a sua carreira profissional, entre aspas, né? Nós não estamos tratando de criminosos profissionais. O cara que se assumiu, não, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou assaltante, é isso que eu sou, esse é o meu sonho, né? Esse é o meu sonho, ser assaltante, ser um criminoso, ser um ladrão. Não, nós não estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando daqueles criminosos que jamais optaram pelo crime como estilo de vida. Eles jamais optaram pelo crime como estilo de vida. Nós estamos nos referindo aos criminosos improváveis. Sempre que um criminoso improvável é preso, ou pelo menos acusado de algum crime, eu me questiono se essa pessoa, ela sempre soube ser capaz de cometer esse crime, ou se ela jamais cogitou essa possibilidade. Eu gosto de imaginar o que se passa na mente dos criminosos. Será que esse cara, ele sempre soube ter em si, para usar o exemplo que nós citamos antes, né? Será que esse homem, ele sempre soube ter em si esse desejo assassino a ponto de contratar alguém para matar a sua esposa? Será que ele sempre soube
ter essa capacidade? Ou será que ele passou a vida inteira sem saber ser capaz de fazer isso? E só descobriu ser capaz de fazer isso quando realmente fez. Eu me questiono isso, eu fico me perguntando isso. Eu particularmente penso que a maioria esmagadora desses malfeitores improváveis jamais pensou ser possível para eles cometer os crimes dos quais eles se tornaram autores. Eu acho que eles jamais pensaram ser possível eles cometer um crime como esse. Eu creio que eles pensavam, não, os outros sim. Os outros são capazes de cometer algo assim. Eu não. Jamais eu. Tivessem eles ciência da sua capacidade para fazer o mal, e fossem eles minimamente sábios, eles teriam se precavido para jamais permitir que o seu potencial criminoso aflorasse. Se o cara soubesse que ele sempre teve esse desejo assassino dentro de si, se ele já desde criança percebeu essa vontade assassina, e se ele fosse sábio, ele teria se precavido, né? Ele passaria a vida inteira dele se cuidando para não se colocar numa posição em que o desejo assassino dele aflorasse. Você não pode ser como esses malfeitores improváveis. E com isso eu não me refiro apenas à prática do ato criminal em si, porque é ponto pacífico que você não deve cometer nenhum crime ou pecado. Não. Além de não cometer nenhum crime ou pecado, você não deve ignorar nem a capacidade que você tem para fazer o mal, e tampouco você deve ignorar o desejo que você tem de fazer o mal. Na última pregação, nós tratamos exatamente disso. Nós tratamos a doutrina da depravação total, ou ainda dos efeitos noéticos do pecado, os efeitos do pecado na mente, no coração das pessoas. Não há recôndito no ser humano, não há lugar no ser humano, não há esconderijo no ser humano que não tenha sido tocado e desfigurado pelo pecado. Isso inclui a mente e o coração, de onde procedem os maus pensamentos, as maldades, a inveja, os homicídios, os adultérios, a libertinagem, a imoralidade sexual, a avareza, os furtos, o engano, os falsos testemunhos, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo e todo e qualquer outro tipo de crime e pecado passíveis de serem cometidos por alguém. Se você ignorar a capacidade que você tem para fazer o mal e o desejo que é teu de proceder assim, de fazer o mal, o que vai acontecer é que você desconstruirá a fé, que é um termo bonitinho e moderno para simplesmente você vai se desviar. Você vai desconstruir a fé, você vai desviar-se da fé, você vai desistir da fé e, consequentemente, você abandonará a esperança do Evangelho. E você vai abandonar a esperança do Evangelho por ter trocado essa esperança por quaisquer outras esperanças inferiores à esperança do Evangelho, ou então esperanças completamente falsas. Considere todas as pessoas que você conhece que um dia professaram fé em Jesus e abraçaram a esperança do Evangelho e que desistiram da fé.
essas pessoas jamais consideraram a possibilidade delas desistirem da fé, né? Quando elas creram em Jesus, quando elas creram no Evangelho, quando elas abraçaram a esperança do Evangelho, jamais passou pela mente delas a possibilidade de um dia elas abandonarem o Evangelho. Elas olhavam para os lados e viam outras pessoas abandonando a esperança do Evangelho, elas viam outras pessoas se desviando, e elas diziam, sim, aquele lá sim, mas eu jamais. Não, eu nunca vou abandonar o Evangelho, eu nunca vou desistir da fé, eu nunca vou desistir de Jesus. E, no entanto, elas também fizeram isso. Tivessem elas cogitado a sua capacidade e desejo para o mal, e fossem elas minimamente sábias, elas teriam se precavido para não desistir da fé cristã e não abandonar a esperança evangélica. E você não deve imitar o descuido e a negligência dessas pessoas. Você deve estar ciente da tua disposição para o mal e da tendência que é tua de rejeitar a fé e abandonar a esperança do Evangelho. Você deve estar ciente disso. Você deve estar sempre cônscio, sempre consciente da tua inclinação, da inclinação que é tua de usar o pecado como um atalho para fugir do sofrimento. Você deve estar inteirado da tua predisposição para usar o pecado como um meio de buscar os prazeres que momentaneamente foram colocados por Deus fora do teu alcance. Tendo ciência de que todas essas coisas são verdadeiras com respeito a você, é necessário que você seja minimamente sábio para se precaver contra elas. E a precaução é esta: pregue toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Porque se você não fizer isso, se você não pregar a si próprio a Escritura, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho, se você não fizer isso, você vai se tornar semelhante a todos aqueles que um dia professaram fé em Jesus e agora não querem saber nada de Jesus. Você vai se tornar semelhante a eles. Essa pregação é a continuação da última mensagem que nós pregamos exatamente nesse texto. E ela serve como um pré-requisito, vamos dizer assim, para a próxima pregação que será feita no Salmo 40. Essa pregação é a continuação da última pregação que fizemos aqui em Colossenses, e ela deve ser ouvida junto com a pregação passada. Essa de hoje deve ser ouvida junto com a pregação da semana passada. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito Santo contendendo com você por meio desta mensagem. Pregue toda a Escritura a si próprio, para que você seja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Na última pregação, nós enfatizamos que o objetivo de Deus ao te reconciliar consigo por meio de Jesus é te apresentar diante dele santo, inculpável e irrepreensível. E naquela pregação nós demonstramos que para garantir que você não se desviará desse objetivo, você terá que pregar a Escritura a si próprio. É necessário que você pregue a Escritura a si próprio para não acontecer que, tendo pregado a outros, você encontre-se por fim desqualificado. Porque se Paulo se preocupou com respeito a isso
para si mesmo, né? Se ele trouxe essa preocupação para si mesmo a ponto de afirmar: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se Paulo tinha essa preocupação com respeito a si próprio, você seria minimamente sábio se imitar a Paulo e se preocupar também com respeito a isso. É necessário que você pregue a Escritura a si próprio, para não acontecer que, tendo pregado a outros, você encontre-se por fim desqualificado. É necessário que você pregue a Escritura a si próprio, para que você não se afaste do objetivo de Deus, de que você seja santo, irrepreensível e inculpável. Então, nós terminamos a mensagem passada fazendo várias aplicações práticas de como é que você pregará a Escritura a si. E então nós listamos alguns dos benefícios que você experimentará ao proceder deste modo. Só que nós não tratamos na pregação passada do versículo 23. Nós lemos o versículo 23 no início da mensagem, mas a nossa pregação atingiu apenas os versículos 21 e 22. Nós não tratamos na pregação passada daqueles benefícios específicos que, postos em ação pela pregação da Escritura, serão a causa de você não se afastar do propósito de ser santo, inculpável e irrepreensível. E esses dois benefícios, eles estão listados exatamente em Colossenses 1, 23. E esses dois benefícios são os seguintes: permanecer alicerçado e firme na fé. Se na verdade permanecerdes fundados ou alicerçados e firmes na fé. E o segundo benefício é não vos moverdes da esperança do Evangelho. Não se deixar afastar da esperança do Evangelho. Isso quer dizer o seguinte: você somente será apresentado santo, inculpável e irrepreensível na presença de Deus, caso você permaneça alicerçado e firme na fé, e caso você não se afaste da esperança do Evangelho. E é exatamente assim que ele começa o versículo 23, né? Na verdade, a gente pode voltar um pouquinho antes, ali no versículo 22, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se permanecerdes fundados e firmes na fé. E se não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Quer dizer, existe uma condição aqui. Existe uma condição dupla aqui. Para que você seja apresentado na presença de Deus, santo, irrepreensível e inculpável, é necessário que você permaneça fundado e firme na fé e não se mova da esperança do Evangelho. Não adianta perseverar na fé meramente. Porque Paulo acrescenta aqui permanecerdes ou perseverardes, né? Fundados, permanecerdes, perseverardes na fé, mas ele não afirma apenas isso, né? Ele acrescenta aqui fundados e firmes. Ele acrescenta alicerçados e firmes na fé. Para que você seja apresentado santo e culpável e irrepreensível, é necessário que você persevere na fé, mas não apenas que você persevere na fé. A pessoa que está passando por um processo de desconstrução da fé, a pessoa que está passando por um processo de desvio e desistência da fé, antes do ato final, pelo qual ela deixará claro não mais se reconhecer um cristão, não mais se afirmar um discípulo de Cristo, antes disso, essa pessoa, ela se auto-engana. E ela pensa estar perseverando na fé. Porque ela ignora aquilo que Paulo acrescentou ali. Ela ignora
o permanecer fundado e firme. Ela ignora o perseverar alicerçado e firme. Tanto que, se você for até essa pessoa preocupado com ela, você notou que ela está faltando muitos cultos, você notou que, além de faltar aos cultos, ela está tendo atitudes contraditórias à fé cristã, contraditórias ao evangelho, e você vai até ela preocupada ou preocupado. E você cita, né, irmão, irmã, eu estou preocupado com o irmão, porque o irmão era fiel sempre nos cultos, né? O irmão sempre estava presente nos cultos e agora o irmão não vem mais aos cultos a Deus. E eu tenho percebido que o irmão está tendo atitudes contrárias àquilo que Deus ordena na sua palavra. Como resposta, você ouvirá dessa pessoa: não, irmão, não precisa se preocupar, está tudo bem. Não precisa se preocupar comigo. Com essa resposta, essa pessoa está dizendo o seguinte: não, eu estou perseverando na fé. Não se preocupe, assim eu estou faltando mais cultos do que eu costumava faltar antes. E tem algumas coisinhas aqui acontecendo, mas não se preocupa. Eu estou perseverando na fé. Paulo, no entanto, não permite que ninguém se engane, que ninguém se auto-engane por essa ideia satânica que afirma ser possível perseverar na fé enquanto se está desconstruindo a fé, enquanto se está desviando-se dela e dela desistindo. Perseverar na fé tem como implicação necessária estar alicerçado e firme na fé. Se você não está alicerçado e firme na fé, você não está perseverando na fé. E o que é estar alicerçado e firme na fé? O que é estar fundado e firme na fé? A imagem evocada, tanto pelas palavras que Paulo escreveu no grego, quanto pela nossa tradução aqui, em português, a imagem evocada é a de um prédio, de uma casa que está alicerçada e firme sobre a sua fundação. E logo que nós ouvimos a descrição dessa imagem, é impossível não nos lembrarmos da conclusão poderosa que Jesus deu ao seu Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu essa casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estar alicerçado e firme na fé, ou ainda usando a imagem que Jesus coloca ali no Sermão do Monte, edificar a sua casa sobre a rocha, é primeiramente ouvir as palavras de Jesus e então obedecê-las. Isso é estar alicerçado e firme na fé. Isto é construir a sua casa sobre a rocha. É ouvir as palavras de Jesus, dar atenção às palavras de Jesus, mas não simplesmente dar atenção com vistas à obediência. Você está prestando atenção porque você quer obedecer. E nós devemos entender que no contexto do Sermão do Monte, as palavras de Jesus que devem ser ouvidas e obedecidas são aquelas palavras que Jesus proferiu naquele sermão.
Naquele próprio sermão, no entanto, Jesus argumenta tendo como fundamento a revelação de Deus nas Escrituras da Antiga Aliança. Né? Em Mateus 5, ele faz a aplicação da lei de Deus. E ele também, no próprio Sermão do Monte, ele inicia temas e assuntos que seriam posteriormente desenvolvidos por ele no restante dos evangelhos e também pelos apóstolos, em Atos e nas epístolas. Deste modo, então, nós devemos afirmar que as palavras de Jesus que devem ser ouvidas e obedecidas para que sejamos alicerçados e firmes na fé, para que construamos as nossas casas sobre a rocha. As palavras de Jesus que devem ser ouvidas e obedecidas são aquelas que estão contidas em toda a Escritura. Deste modo, para que você esteja alicerçado e firme na fé, ou ainda para que você edifique a sua casa sobre a rocha, é necessário que você ouça toda a Escritura e então a obedeça. Se você não faz questão de ouvir a Escritura, e por que alguém não faria questão de ouvir a Escritura? Porque não tem interesse de obedecer, né? Aquela pessoa, ela quer pecar, mas ela não quer cometer o pecado da hipocrisia. Ela não tem interesse em ouvir a Escritura. Ela não faz questão de ouvir a Escritura porque ela não quer obedecer. Se você não faz questão de ouvir a Escritura e nem de obedecê-la, você não está perseverando na fé de forma alguma. Então, não se engane a si próprio. Não se engane a si próprio dizendo, não, eu estou perseverando na fé. Não, se você não faz questão de ouvir a Escritura, e se você não faz questão de ouvir a Escritura exatamente porque você não faz questão de obedecê-la, você não está perseverando na fé. Se você não faz questão de ouvir a Escritura nem de obedecê-la, você está num processo de desconstrução da fé. Você está desviando-se da fé, você está desistindo da fé. Mas o que poderia te levar a não querer nem ouvir, nem obedecer a Escritura? O que poderia te levar a chegar a esse estado? Você chegou ao estado de não querer nem ouvir, nem obedecer a Escritura por ter se afastado da esperança do Evangelho. Você não faz questão de estar alicerçado e firme na fé porque você se afastou da esperança do Evangelho. Você se moveu da esperança do Evangelho. Ou ainda, você chegou ao estado de não mais querer nem ouvir nem obedecer a Escritura por ter trocado a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças, inferiores ou falsas. É possível você trocar a esperança do Evangelho por outras esperanças que, embora sejam verdadeiras, são esperanças inferiores à esperança do Evangelho. E é possível você também trocar a esperança do Evangelho por outras esperanças que são completamente falsas e, portanto, totalmente reais. Nessa pregação, nós daremos mais atenção não às esperanças falsas, não tanto às esperanças falsas e irreais. Nós daremos atenção àquelas esperanças verdadeiras. E que, sendo verdadeiras, são infiéis à esperança do Evangelho, porque não existe esperança maior do que a esperança do Evangelho, e que, por vezes, contradizem a esperança do Evangelho. Por vezes, o inimigo daquilo que, segundo Jesus, é o melhor para você, não é aquilo que é falso e irreal.
Por vezes, o inimigo daquilo que, segundo Jesus, é o melhor para você é aquilo que é bom. Porque, como diz o ditado popular, o bom é inimigo do melhor. E nós vamos considerar algo aqui que o próprio Deus e a Escritura afirmam como sendo bom. O casamento no qual homem e mulher se unem como um só corpo e uma só carne. Porque quando Deus afirma não ser bom o homem estar só, Deus estava afirmando ser bom quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Né? Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, Deus está dizendo é bom que o homem deixe seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. Então, Deus e a Escritura afirmam ser bom que o homem saia da sua casa e encontre uma mulher para com ela formar uma nova família. E essa esperança boa, essa esperança da felicidade conjugal, em nada contradiz a esperança do Evangelho e nem se contrapõe à esperança do Evangelho. Mas, e se ocorrer de um filho de Deus unir-se a uma mulher que não é filha de Deus? E se uma mulher que se afirma discípula de Jesus une-se a um homem que não é um cristão? Nesse caso, o bom tornou-se inimigo do melhor, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas o modo como a esperança da felicidade conjugal foi buscada e concretizada fez com que essa boa esperança se tornasse contrária à melhor esperança do Evangelho. O bom tornou-se inimigo do melhor. A esperança de felicidade conjugal, uma esperança que certamente é boa, acaba se contrapondo então à esperança do Evangelho. Porque o Espírito Santo, mediante Paulo, assim admoesta os cristãos e discípulos de Jesus: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que conexão há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não existe julgo mais íntimo do que aquele tomado por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Não existe sociedade mais exclusiva. Tem pessoas que lutam, né, para fazerem parte de sociedades exclusivas. Sociedades que não aceitam qualquer pessoa como membro. Não, a pessoa tem que ter um certo status para fazer parte daquela sociedade. É uma sociedade exclusiva. Não existe sociedade mais exclusiva do que aquela formada por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Não existe comunhão mais profunda do que aquela formada por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Não existe conexão mais fundamental do que aquela estabelecida por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Agora, como você, um discípulo de Jesus, poderia compartilhar esse julgo tão íntimo com alguém que não se importa nem em ouvir e nem em obedecer a palavra de Deus? Como você, um discípulo de Jesus, poderia formar essa sociedade tão exclusiva com alguém que não se importa nem em ouvir, nem em obedecer a palavra de Deus? Como você, um discípulo de Jesus, poderia afirmar essa comunhão tão profunda com alguém que não está aí, não está nem aí para a Escritura? Como você, um discípulo de Jesus, poderia estabelecer essa conexão tão fundamental com alguém que não se importa nem em ouvir, nem em obedecer a Escritura?
Na pregação que fizemos há 2 semanas, intitulada Pregue a Escritura e Coopere com Jesus na Restauração deste Mundo Bagunçado pelo Pecado, parte 3, né, nós demonstramos como é a obrigação do homem casado. Nós demonstramos que a obrigação do homem casado é exercer o ofício sacerdotal a favor da sua família, fazendo aquilo que o primeiro Adão não fez e que deveria ter feito. O que o primeiro Adão não fez e deveria ter feito? Ele deveria ter confrontado a mentira de Satanás, que estava enganando a sua esposa. E então ele deveria ter expulsado Satanás do jardim. Essa é a responsabilidade do homem casado. Confrontar com a verdade da palavra de Deus as mentiras satânicas que estão enganando a sua esposa e os seus filhos e expulsar Satanás da sua casa mediante a oração e a obediência à Escritura. Agora, como você, homem cristão, fará isso com eficácia e eficiência se você está literalmente e metaforicamente indo para a cama do inimigo com o inimigo? Indo para a cama do inimigo com a filha do inimigo. Literalmente e metaforicamente. Indo para a cama do inimigo com a filha do inimigo. Como é que você vai fazer isso? Você não vai cumprir essa responsabilidade sagrada que você recebeu de Jesus. E a razão pela qual você não vai cumprir essa responsabilidade é simples. As poucas vezes que você confrontar com a verdade da palavra de Deus as mentiras satânicas que estão sendo proferidas pela filha do diabo que você tomou como esposa, as poucas vezes que você fizer isso, ela vai discutir e ela vai brigar com você. E não foi para isso que você casou, né? Você não casou para discutir e brigar. Você casou com a esperança de encontrar a felicidade conjugal. Então, depois de uma e outra briga, você vai dizer, quer saber? Eu não vou mais confrontar a mentira de Satanás que está sendo proferida pela minha amada esposa. Porque eu não estou a fim de brigar, eu não estou a fim de discutir. Então você se tornou como o primeiro Adão. Em vez de ser como o segundo Adão, esse é um mandamento bíblico, né? Os homens devem amar as suas esposas como o segundo Adão amou a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Em vez de tornar-se semelhante ao segundo Adão, você se tornou semelhante ao primeiro Adão. Pronto a seguir a sua esposa para qualquer lugar onde ela for. E acreditar com ela em cada uma das mentiras satânicas. Isso vai afetar não apenas a você, mas aos seus próprios filhos, que igualmente com você e com a tua mulher serão enganados e destruídos pelas mentiras de Satanás. E você, mulher cristã, que esperança poderá ter de que o teu marido confronte Satanás e as suas mentiras, quando você mesmo preferiu casar-se com um dos filhos do próprio Satanás? Com um dos filhos do próprio diabo. Como você está indo, de novo, literalmente e metaforicamente, você está indo para a cama do inimigo com um filho do inimigo. Por que o teu marido confrontaria Satanás se Satanás é o pai dele? Por que o teu marido confrontaria as mentiras de Satanás se ele acreditou e acredita nas mentiras de Satanás? Você, o teu marido e os seus filhos certamente serão enganados e destruídos pelas mentiras de Satanás. Você, nesse caso específico, você chegou ao estado de não mais querer ouvir nem obedecer à Escritura por ter se afastado da esperança do Evangelho. Você trocou a esperança do Evangelho por uma esperança inferior
a esperança do Evangelho. Uma esperança boa, sim. Não é bom que o homem esteja só. Mas você executou essa esperança, vamos dizer assim, você executou essa esperança de forma completamente errada. Você trocou a esperança do Evangelho por uma esperança que, mesmo sendo boa, a esperança da felicidade conjugal, é inferior à esperança do Evangelho. A boa esperança da felicidade conjugal, ela não é contrária à esperança do Evangelho quando você, homem cristão, une-se através dos sagrados laços do matrimônio a uma mulher que também é cristã, a uma mulher que também é discípula de Jesus. E o mesmo com relação à mulher cristã. A esperança da felicidade conjugal não é contrária à esperança do Evangelho quando a mulher cristã une-se em casamento com um homem igualmente cristão. Mas essa esperança da felicidade conjugal se torna contrária à esperança do Evangelho quando você, um discípulo de Jesus, une-se em matrimônio a alguém que não é cristão. Neste caso, o bom tornou-se inimigo do melhor. A felicidade, a esperança da felicidade conjugal tornou-se contrária à esperança do Evangelho. E nisso não há exceção. Não importa se você está solteiro há muito tempo e a única pessoa que te dá atenção e afeto é um filho ou uma filha do diabo. Não importa se o teu cônjuge morreu. Não importa se você ficou viúvo, se a tua mulher morreu depois de uma terrível doença, e a única pessoa que te dá atenção e afeto é um filho ou uma filha do diabo. Não importa se o teu cônjuge te abandonou, e a única pessoa que te dá atenção e afeto é um filho ou filha do diabo. Se você se rebelar contra Deus, se você teimar com Jesus, se você insistir em se unir matrimonialmente a um filho ou filha do diabo, você trocará a esperança do Evangelho, uma esperança superior a qualquer outra, pela esperança da felicidade conjugal, certamente inferior à esperança do Evangelho, contrapondo uma à outra. Em troca da esperança da felicidade conjugal, você se afastará da esperança do Evangelho. Em troca de alguns anos de um casamento feliz, você rejeitará uma eternidade de felicidades indizíveis na presença de Deus. O que te leva a não querer nem ouvir, nem obedecer à Escritura? Que te leva a chegar a esse estado. Você chega a esse estado de não mais querer ouvir nem obedecer à Escritura por ter se afastado da esperança do Evangelho, por ter trocado a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças, inferiores ou falsas. O que faz com que você queira trocar de esperança? O que te leva, o que ocasiona essa troca de esperança? O que faz com que você troque a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças? O que te leva a fazer isso? Jesus respondeu a essa questão na chamada parábola do semeador. Especificamente na descrição, explicação e aplicação que ele faz de dois solos, o solo rochoso e o solo entre espinhos. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, crendo apenas por algum tempo. Quando chega a provação, a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e se desvia.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, os prazeres dessa vida e outras ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu fiz aqui uma mistura, tá? Eu peguei tanto a parábola do semeador em Mateus, Marcos e Lucas e eu juntei tudo aquilo, né, num texto só. Certamente nós poderíamos e deveríamos dizer muito acerca da parábola do semeador, mas para os propósitos dessa pregação nós diremos apenas o seguinte: a pessoa representada pelo solo rochoso, troca a esperança do evangelho por quaisquer outras esperanças inferiores ou falsas que lhe assegurem uma vida sem sofrimento. Né? Porque o solo rochoso, ele se escandaliza em função do sofrimento. Logo que vem a aprovação, logo que vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza e se desvia. Então a pessoa representada pelo solo rochoso é aquela pessoa que ela troca a esperança do evangelho por qualquer outra esperança que lhe prometa uma vida sem sofrimento. Já a pessoa representada pelo solo entre espinhos é aquela que troca a esperança do evangelho por quaisquer outras esperanças que lhe assegurem uma vida de prazeres. Porque essa é a questão do solo entre os espinhos, né? Os espinhos representam os cuidados dessa vida, os prazeres dessa vida, outras ambições que sufocam a palavra de modo que ela fique infrutífera. Então a pessoa representada pelo solo rochoso troca a esperança do evangelho por qualquer outra esperança que lhe prometa uma vida sem sofrimento. A pessoa representada pelo solo entre espinhos troca a esperança do evangelho por qualquer outra esperança que lhe prometa ou que lhe assegure uma vida cheia de prazeres. Um quer fugir do sofrimento e o outro quer encontrar-se com os prazeres. O outro quer ter uma vida cheia de prazeres. E normalmente a pessoa que quer fugir do sofrimento, ela quer fugir do sofrimento geralmente em direção ao prazer, né? Porque o sofrimento é o contrário do prazer. O prazer nos faz sentir bem, enquanto o sofrimento nos faz sentir mal. Né? Então existe uma mistura aqui. A pessoa quer fugir do sofrimento em direção ao prazer, mas em função de como eu organizei essa pregação aqui, eu vou manter essas duas questões separadas, tá? Uma pessoa quer fugir do sofrimento, a outra quer buscar o prazer. São essas duas atitudes que causam que você troque, que são a causa da troca que você faz da esperança do evangelho por qualquer outra esperança. Você vai trocar a esperança do evangelho por qualquer outra esperança inferior ou falsa, caso você esteja querendo fugir do sofrimento, ou caso você esteja em busca do prazer. E note que não há nada de errado em fugir do sofrimento, não há nada de errado em buscar o prazer. Não há nada de pecaminoso em fugir do sofrimento, não há nada de pecaminoso em buscar o prazer. O pecado está em fazer da fuga do sofrimento e da busca do prazer a diretiva primordial e principal da tua vida e existência neste mundo. O pecado está ali. O pecado está o seguinte: o meu objetivo principal de vida é fugir do sofrimento. A minha primeira prioridade é fugir do sofrimento. A minha primeira prioridade... Foi aqui dentro? Não? Não, tá. A minha primeira prioridade é fugir do sofrimento. A minha primeira prioridade é buscar o prazer. Aí está o erro, aí está o pecado. É fazer da fuga do sofrimento e da busca do prazer a diretiva principal e primordial da tua vida e existência neste mundo. Porque se for esta a tua diretiva primordial e principal, fugir do sofrimento e buscar o prazer, você não será fiel a ninguém a não ser a si próprio.
Como um homem poderia se sacrificar a favor da sua mulher se a diretiva principal dele é evitar a todo custo o sofrimento? Chega o assaltante, ele coloca a mulher dele como escudo humano na frente dele, né? Ele quer evitar o sofrimento. Ele não quer levar um tiro. Ele vai pegar a mulher e vai colocar na frente dele como escudo. Ele não vai ser fiel a ninguém, a não ser ele próprio. Ou, de repente, ele encontra uma mulher mais atraente do que aquela que ele tem agora. E ele considera, bom, a minha diretiva principal e primordial é sempre estar em busca do prazer. Eu vou ter mais prazer com essa mulher do que com a minha atual esposa. Então eu vou deixar a minha esposa e vou atrás dessa outra aqui. Se o teu objetivo neste mundo é evitar a todo custo o sofrimento e a buscar a qualquer preço o prazer, além de não ser um bom esposo, além de não ser uma boa esposa, você se afastará da esperança do evangelho e tornar-se-á infiel a Jesus. Isso vai ocorrer porque a esperança do evangelho prevê a ocorrência de sofrimentos neste mundo. A esperança do evangelho também prevê a privação de certos prazeres dessa vida. Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês passaram fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. E essa é apenas uma de muitas passagens bíblicas que afirmam que a esperança do evangelho prevê a ocorrência de sofrimentos e prevê também a privação de certos prazeres. Logo, se você afirma crer em Jesus, isso não deveria te surpreender, né? Essa verdade não deveria te surpreender e você não deveria ficar confundido ao enfrentar certos sofrimentos e nem assombrado ao se ver privado de certos prazeres. Você está se sentindo acossado e entristecido por um ou vários sofrimentos? Você está se sentindo importunado e desestabilizado pela privação de um ou vários prazeres? Lícitos e bons, é claro. Busque a Deus a favor da resolução de tudo aquilo que te faz sofrer e busque a Deus a favor da concessão de tudo aquilo que te dá prazer. Faça tudo o que está ao teu alcance, sempre submisso a Deus, a sua palavra, para minorar os teus sofrimentos e alcançar os prazeres que te faltam. Mas não se torne idólatra ao elevar a fuga do sofrimento e a busca do prazer à posição de diretiva principal e primordial da tua vida e existência deste mundo. Não se torne idólatra deste modo. Se você tiver que deixar de ouvir e obedecer à Escritura para minorar os teus sofrimentos, não se atreva a fazer isso. Faça tudo o que você pode fazer para diminuir os seus sofrimentos. Mas se aquilo que você tiver que fazer
para diminuir os seus sofrimentos é deixar de ouvir e obedecer a Escritura, não faça. Persevere em ouvir e obedecer a Escritura e persevere em meio ao sofrimento por amor a Cristo. Se você tiver que deixar de ouvir e obedecer a Escritura para alcançar os prazeres que te fazem falta, não te atreva a fazer isso. Faça tudo o que você puder fazer para alcançar os prazeres que te fazem falta. Mas se o que você precisar fazer para alcançar os prazeres que fazem falta é deixar de ouvir a Escritura e deixar de obedecê-la, não faça. Persevere em ouvir e obedecer a Escritura e contente-se com os prazeres que Cristo agora te permite gozar. E não se preocupe com aqueles prazeres que Ele agora colocou longe do teu alcance. Resumindo, se você tiver que pecar para diminuir os seus sofrimentos, se você tiver que pecar para alcançar os prazeres que te fazem falta, não peque. Não use o pecado como um atalho para fugir do sofrimento, nem como um meio para buscar o prazer. Porque o pecado promete isso. O pecado promete a você o livramento de todos os sofrimentos, bem como a concessão de todos os prazeres. Essa é a propaganda do pecado. Promete a você o livramento de todos os sofrimentos e a concessão de todos os prazeres. A propaganda, no entanto, é enganosa. Ela te induz ao erro. Porque o pecado, ele é, por definição, enganador. O pecado é, por definição, mentiroso, né? O pecado não pode ser verdadeiro. Porque a verdade se contrapõe ao pecado. O pecado é, por definição enganador e mentiroso. O pecado não te informa o seguinte: ele não te informa que a solução que ele apresenta para o excesso de sofrimento e para a escassez de prazer é uma solução apenas temporária. Ele não te informa que a solução que ele apresenta é eficaz por, no máximo, o tempo que durar a tua vida neste mundo. E alguém poderia dizer, mas isso é muito. se o pecado pode me livrar de todo o sofrimento e me conceder todo tipo de prazer durante o período em que viver neste mundo, eu estou mais que satisfeito, sim. Mas você está esquecendo que a vida não termina neste mundo. Você está esquecendo que, como se diz, existe vida após a morte. A morte não é o final de tudo. O pecado não te informa que a solução que ele apresenta para o excesso de sofrimento e para a escassez de prazer é uma solução que dura, no máximo, a tua vida neste mundo. Mas que ele não funciona por toda a eternidade. A solução que ele apresenta não funciona por toda a eternidade. O pecado talvez te livre do sofrimento por algumas décadas neste mundo. Talvez ele te livre do sofrimento por algumas décadas neste mundo. Mas ele será a causa do teu sofrimento eterno no inferno. O pecado talvez te conceda prazeres lícitos e ilícitos por algumas décadas neste mundo, mas ele será a causa de você eternamente estar destituído de qualquer resquício de prazer no inferno. Isso talvez não é enfatizado tanto na pregação do Evangelho. Quando a pregação do Evangelho trata do inferno, a pregação do Evangelho lida com a dor e o sofrimento de estar no Evangelho, de estar no inferno. Mas ele não lida com a falta de prazer, porque se o sofrimento estivesse acompanhado
de algum prazer, ele seria suportável, né? Da mesma forma como nós suportamos o sofrimento nessa vida, né? Todos nós temos algum tipo de sofrimento, mas nós suportamos o sofrimento por quê? Porque esse sofrimento está contrabalançado com alguma outra coisa que nos dá prazer. Então, no final das contas, tudo fica meio que equilibrado, né? Eu tenho um certo nível de sofrimento aqui, mas aqui eu experimento um certo nível de prazer, então quase que fica elas por elas, como se diz. Mas o inferno não existe uma forma de contrabalançar o sofrimento. No inferno é o sofrimento total e completo, sem qualquer resquício de prazer. E embora a esperança do Evangelho preveja a ocorrência de sofrimentos neste mundo e também a privação de certos prazeres dessa vida, a esperança do Evangelho também prevê e provê uma eternidade isenta de sofrimentos e repleta de prazeres na presença de Deus. Então, compare e contraste a esperança que o pecado enganosamente te oferece com a esperança que o Evangelho verdadeiramente te proporciona. A esperança do pecado é enganosa, porque ela não te informa que em troca de uma vida neste mundo isenta de sofrimentos e cheia de prazeres, você enfrentará a eternidade no inferno, experimentando todos os sofrimentos possíveis e nenhum dos prazeres existentes. Já a esperança do Evangelho é honesta. Ela é honesta, ela diz sim, tu vai sofrer e terá certos prazeres que estarão fora do teu alcance, mas em contrapartida, na eternidade, não vai haver nenhum sofrimento e todos os prazeres que te foram negados te serão proporcionados agora, na eternidade. Além disso, considere o seguinte: nós assumimos como certo que o pecado realmente pode te livrar do pecado por algumas décadas neste mundo. Mas não é isso que acontece, né? Nem mesmo isso o pecado consegue fazer. Porque certamente você conhece pessoas pecadoras que enfrentam sofrimentos. Pessoas que aderiram ao pecado, mas que tendo aderido ao pecado, perceberam-se enganadas pelo pecado. Porque o pecado não permite que elas fiquem isentas de sofrimento. O pecado também não permite que elas consigam usufruir de todos os prazeres sem serem incomodadas. Então, na verdade, é falso que o pecado te proporcione uma vida neste mundo isenta de sofrimento e cheia de prazer. Não permita, então, que nada nem ninguém, muito menos o pecado, te remova do alicerce e da firmeza espiritual que você tem em Jesus. Não permita que a fuga do sofrimento ou a busca do prazer te afastem do Evangelho e da esperança que está fundamentada no Evangelho. Agora, o que está contemplado na esperança do Evangelho? O que está contido na esperança do Evangelho? Na esperança do Evangelho está contemplada a promessa de que todos os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a glória que Deus colocará sobre aqueles que foram reconciliados com Ele. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que é de ser revelada em nós. Porque o Deus que disse:
das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tudo, porém, ou melhor, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Essa promessa está contemplada na esperança do Evangelho. A promessa de que todos os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a glória que Deus concederá aqueles que foram reconciliados com ele. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? A promessa de que todos os relacionamentos pessoais e íntimos que você perdeu por fidelidade a Jesus serão substituídos por relacionamentos ainda mais significativos, pessoais e íntimos. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Todos os relacionamentos pessoais e íntimos que você perdeu em função da tua fidelidade a Jesus, serão substituídos por relacionamentos ainda mais significativos, pessoais e íntimos. Você perdeu pai e mãe? Você já receberá agora mesmo 100 vezes mais em pais e mães. Você perdeu irmãos e irmãs? Você receberá neste mundo mesmo, 100 vezes mais irmãos e irmãs. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? Está contemplada a promessa de que todas as pessoas que você perdeu para a morte e que morreram em Cristo te serão restituídas na ressurreição do último dia. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vimos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. As pessoas que você perdeu para a morte e que morreram em Cristo te serão restituídas. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? Está contemplada a esperança de que, embora este mundo pareça cada vez mais bagunçado, Deus nos promete este mundo inteiro transformado como herança e porção.
junto com o consolo de todos os sofrimentos. Vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, ou escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, eu vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tudo o que há de digno neste mundo e que está fora do teu alcance será teu na Nova Jerusalém. Porque 2 vezes João afirma que a glória das nações será levado para dentro da cidade. Tudo aquilo que a civilização humana produziu ao longo de toda a sua história será teu. Este mundo bagunçado pelo pecado será teu. Não mais bagunçado pelo pecado, mas restaurado por aquele que diz: Eis que faço novas todas as coisas. E além disso, você será consolado de todos os sofrimentos, e enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? Toda a Escritura está contemplada na esperança do Evangelho. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Todas as promessas que há da parte de Deus na Escritura, do seu início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, estão contempladas na esperança do Evangelho. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? Está contemplada a esperança de que você receberá de Deus o que você pedir a Ele em oração, desde que o teu pedido esteja conforme a sua vontade preceptiva e desde que você seja perseverante na oração. Peçam, ele será dado, busquem, acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem.
Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que mais está contemplado na esperança do Evangelho? A promessa de que se você se agradar de Deus, obedecendo em tudo, e submetendo os desejos do teu coração aos propósitos dele, ele mesmo satisfará o que o teu coração deseja. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E nós poderemos continuar citando outras promessas contidas na esperança do Evangelho. Mas nós não faremos isso em função do tempo. A esperança do Evangelho não é como as nossas esperanças. Porque as nossas esperanças não passam de um desejo, né? Quando nós temos esperança acerca de alguma coisa, nós simplesmente estamos desejando que aquilo aconteça, mas nós de fato não temos nenhum poder para de fato fazer aquilo acontecer. E nós não temos nenhuma segurança que de fato a nossa esperança se concretizará. É apenas um desejo. Mas a esperança do Evangelho não é apenas um desejo. A esperança do Evangelho está reservada nos céus para nós. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança do Evangelho está reservada nos céus para nós, não no sentido de que ela está fora do nosso alcance, não no sentido de que ela só se tornará palpável para nós apenas na eternidade, mas no sentido de que a esperança do Evangelho é certa, pois ela está debaixo dos cuidados de Deus, o que significa que ninguém pode impedi-la de se tornar palpável nas nossas vidas agora mesmo. A esperança do Evangelho, no entanto, pertence apenas àqueles que não se afastam do Evangelho. Porque sendo que essa esperança é a esperança do Evangelho, é uma esperança fundamentada no Evangelho, não faria sentido ela pertencer àqueles que se afastam do Evangelho. Caso você se afaste da esperança do Evangelho, trocando essa esperança por quaisquer outras esperanças, o teu fim será a condenação eterna. Então, pregue a si próprio a Escritura, para que você não se afaste dessa esperança, para que você não rejeite o alicerce e a firmeza que você tem em Jesus. Pregue a Escritura a si próprio. Sempre que você se sentir tentado a se afastar da esperança do Evangelho para fugir do sofrimento, ou para buscar algum prazer que no momento está longe do teu alcance, pregue a si próprio a Escritura. Pregue a si próprio as passagens bíblicas que nós citamos há pouco. Pregue a si próprio essas passagens bíblicas para que elas acendam novamente no teu coração a esperança do Evangelho. Pregue a si próprio essas Escrituras para que elas te fortaleçam a sofrer por amor a Jesus e a saber daqueles prazeres que Deus agora colocou fora do teu alcance. Mas não se limite às passagens que nós citamos nessa mensagem. Pregue a si próprio toda a Escritura. Pregue
toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. As aplicações práticas de como é que você vai pregar a Escritura a si próprio foram feitas na pregação passada. E é por isso que eu comecei essa pregação dizendo que essa pregação deve ser ouvida em conjunto com a última. Não seja como aqueles malfeitores improváveis que nós citamos na introdução dessa mensagem. Não ignore a capacidade que você tem para fazer o mal e nem o desejo que você tem de fazer o mal. Se você ignorar a capacidade que tem para fazer o mal e o desejo de assim proceder, você vai desconstruir a fé, você vai se desviar da fé, você vai desistir da fé e, consequentemente, você vai abandonar a esperança do Evangelho. Trocando a esperança do Evangelho por qualquer outra esperança que te prometa uma vida sem sofrimento ou uma vida cheia de prazeres, ou ambos. Esteja ciente da tua disposição para o mal e da tendência que é tua de rejeitar a fé e abandonar a esperança do Evangelho. Porque essa é a tua tendência. Não fosse o Espírito Santo trabalhar no teu coração, você não teria crido no Evangelho. Você continuaria rejeitando o Evangelho. Não fosse o Espírito Santo transformar o teu interior, você não teria abraçado a esperança do Evangelho. Você teria permanecido preso às velhas esperanças do pecado. O único que te fez, a única operação que te fez crer no Evangelho e abraçar a esperança do Evangelho foi a regeneração causada pelo Espírito Santo na tua vida. Então, esteja ciente que a tendência tua é rejeitar a fé. A tua tendência é rejeitar a fé. A tua tendência é abandonar a esperança do Evangelho. Esteja ciente disso. Porque estando ciente disso, você estará preparado para se precaver contra isso. Né? Se o criminoso improvável tivesse ciência da sua capacidade para o mal, e se ele fosse minimamente sábio, ele teria se precavido. Ele teria se precavido, ele teria considerado, eu jamais vou me permitir me encontrar numa situação em que eu sei que essa minha tendência para o mal, esse meu desejo criminoso aflore. Eu jamais vou permitir que eu me encontre numa situação assim, porque eu não quero cometer um crime, eu não quero ser um criminoso. Se ele tivesse ciência da sua tendência para o mal e fosse minimamente sábio, ele teria se precavido e ele não teria cometido crime nenhum. Se as pessoas que você conhece, que um dia professaram fé em Jesus e agora não querem mais saber de Jesus de forma alguma, se elas soubessem que a tendência delas é rejeitar a fé e abandonar a esperança do Evangelho, se elas soubessem disso e se elas fossem minimamente sábias, elas teriam se precavido. Esteja consciente da tua inclinação de usar o pecado como um atalho para fugir do sofrimento e de usar o mesmo pecado como meio de buscar prazeres que agora estão longe do teu alcance. Tenha ciência de todas essas coisas. Tenha ciência de que todas essas coisas são verdadeiras com respeito a você
E então, proponha-se a ser minimamente sábio para se precaver contra elas. Pregue toda a Escritura a si próprio, para que você seja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Faça tudo o que você pode fazer para fugir do sofrimento. Mas se esse tudo incluir o pecado, então não. O pecado deve ser aquela linha que você não se atreve a cruzar. Eu vou até aqui. Mas se eu tiver que cruzar essa linha, se eu tiver que pecar, se eu tiver que deixar de ouvir a Escritura e obedecê-la, aí eu não posso. Aí eu não vou. Faça tudo o que você tiver que fazer para alcançar os prazeres bons que Deus criou. Mas se esse tudo incluir o pecado, então não faça. Não ultrapasse essa linha. Porque no momento que você ultrapassá-la, não haverá mais limites. No momento que você cometer o menor pecado que seja, não há mais razão para cometer nenhum outro pecado. Né? Eu já pequei igual. O que é mais um pecado? Daí de pecado em pecado, você vai se afastar da esperança do Evangelho, até que de repente você vai olhar para baixo e vai perceber que o teu alicerce e firmeza não são mais Jesus. É qualquer outra coisa menos Jesus. Pregue toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Amém.